Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h28 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Dial Carioca. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo até ali mais ou menos às 9h30, trazendo todas as informações toda hora e 25h55 aqui na Bradesco Esportes FM. Depois tem nossa área primeira edição às 10 e muito mais aqui em 91.1. Estamos apenas começando o dia com informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, o Botafogo em destaque. Tia Leal me chama com informações. O goleiro Sidão, vice-campeão paulista com o Audax, fala sobre o adversário de logo mais pela Copa do Brasil, a equipe do Bragantino, e afirma que será um jogo difícil para o Botafogo. A gente sabe que o futebol de São Paulo ele é forte. O Bragantino, apesar de não estar na Série A lá, a gente sabe que é um time que é forte no interior de São Paulo. Então a gente espera poder fazer um bom jogo contra os caras lá e poder trazer um bom resultado para cá, para o Rio de Janeiro, para poder jogar tranquilo o segundo jogo. Hora do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM, o destaque com Mauro Santana. O visto de trabalho do zagueiro argentino Alejandro Donati foi emitido pelo governo federal e assim o jogador agora depende do trabalho do departamento jurídico para que sua documentação seja encaminhada a tempo à CBF, para que seu nome seja publicado até amanhã às 7 da noite no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Caso isto aconteça, ele ficará à disposição da comissão técnica para estrear justamente no clássico com o Botafogo, que será realizado na Ilha do Governador neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos de seleção brasileira aqui na Bradesco Esportes FM. Afinal, tivemos a convocação da seleção feminina para as Olimpíadas e o Cadu Macri chega com destaque. A meia Formiga, de 38 anos, é o nome de experiência da lista do técnico Vadão, pensando nas Olimpíadas que acontecerão no Rio de Janeiro. O treinador, inclusive, ressaltou a importância desta jogadora diante de um grupo com outras atletas jovens: Marta Formiga, Cristiane, Bruna Benítez, Érica, foram citadas pelo treinador como as atletas que formam a base da experiência do time brasileiro. 6h59 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações para você aqui na rádio do seu esporte, começando pela equipe do Vasco da Gama. Ranieri Borges chega com informações do Cruz Maltino. E para a partida de hoje em São Januário, às 9h45, o técnico Jorginho pode contar com o retorno do atacante Jorge Henrique, que estava com uma amidalite, no entanto, já está 100% recuperado. Jorginho conta também com os retornos do atacante Leandrão e do goleiro Martin Silva. Ambos cumpriram suspensão na última partida e agora estão à disposição do treinador para esse jogo válido pela Copa do Brasil, terceira fase. A primeira partida o Vasco joga hoje em São Januário. Tá certo, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na rádio do seu esporte. E vamos falar de futebol internacional agora aqui na Bradesco Esportes FM, porque o Ricardo Tavares chega com informações envolvendo o West Ham e o artilheiro do Milan, Bacca. Vamos lá, Ricardo Tavares. O jornal italiano Gazzetta dello Sport informa que o colombiano Carlos Bacca rejeitou a proposta do West Ham. Os ingleses ofereceram 4 milhões de euros anuais, mas o centroavante da seleção colombiana e do Milan quer 5 milhões de euros. Bacca ainda aguarda propostas do Atlético de Madrid e do Valência para definir seu futuro. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, Ricardo Tavares trazendo informações pra gente aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 Bradesco Esportes FM. Você recebe todas as informações aqui na Rádio do Seu Esporte. 7h01 no Rio. 7h25 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte 91.1
na cidade maravilhosa. Você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, comigo, Juan Rodrigues, destacando tudo das informações do futebol mundial e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos começar com o noticiário da equipe do Flamengo. Porque Mauro Santana me chama com informações do rubro-negro. O atacante Leandro Damião provou estar bem fisicamente. O atleta foi aprovado nos exames médicos e também passou nos testes físicos realizados no Centro de Excelência em Performance, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje ele já realiza o primeiro treino com bola, com os demais companheiros. Ainda levará um tempo para que seja regularizado, no entanto, a tendência é de que ainda hoje seja apresentado à imprensa. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo. Do Flamengo, vamos ao Fluminense. Porque Gabriel Esquerdo me chama com mais informações do Tricolor. E o elenco tricolor, que teve folga ontem e também na última segunda-feira, depois de empatar com o Vitória em Salvador, em 0-0, vai se reapresentar hoje à tarde nas Laranjeiras. Tem treinamento marcado para as 3 da tarde para iniciar a preparação para o jogo do próximo domingo. Jogo importante para o Fluminense, que precisa sair dessa fase ruim. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória, e a partida será em casa contra o Cruzeiro. E pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, a equipe do Tricolor poderá mandar um jogo na cidade do Rio de Janeiro. Será no estádio Julide Coutinho, em Edson Passos, e essa será a casa do Fluminense para o restante da temporada de 2016. Sobre esse jogo, uma reunião ontem à tarde realizada junto com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu que a capacidade de ingressos, pelo menos para essa partida, será de 10.465 pessoas no estádio onde será realizada a partida entre Fluminense e Cruzeiro. Esse número, por sinal, é menor do que a capacidade mínima exigida em regulamento pela CBF. A confederação que organiza o Campeonato Brasileiro pede que, para um time mandar jogos em um Campeonato Brasileiro da Série A, precisa ter um estádio com no mínimo 15 mil lugares. Apesar de ter esse número de assentos, a Polícia Militar e também a Federação só liberou cerca de 10 mil lugares, mas a Confederação Brasileira de Futebol abriu uma exceção para esse caso do Fluminense. Essa capacidade pode aumentar para as partidas seguintes, mas para esse jogo específico contra o Cruzeiro será de 10.465 mil ingressos disponíveis para a torcida do Fluminense, que inclusive esses ingressos já podem ser adquiridos desde ontem pelos sócios torcedores do Tricolor. A partir de amanhã, os torcedores comuns também podem adquirir esses ingressos. Do Rio de Janeiro, Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, informações do Tricolor aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM do Tricolor. Vamos ao Botafogo. Tia Leal me chama com informações. A delegação alvinegra já se encontra em Bragança Paulista para a partida de logo mais contra o Bragantino pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. E para este jogo, o técnico Ricardo Gomes irá escalar uma equipe praticamente reserva, com apenas 2 titulares no esquema tático. Pelo menos este foi o indício no treinamento da manhã de ontem, ainda no Rio de Janeiro. Um dos jogadores que está confirmado na equipe titular do Botafogo é o zagueiro argentino Joel Carli. Primeiro reforço contratado para essa temporada de 2016, ele que foi anunciado ainda em dezembro do ano passado e que volta ao time depois de quase 2 meses afastado. A sua última partida com a camisa do Botafogo foi no jogo contra o Sport pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro, no dia 22 de maio. O jogador comentou sobre o seu período de recuperação antes de voltar aos gramados. Foi longo, en el cual hubo que trabajar muito para una buena recuperación y hoy pienso que estoy al 100%. Aí, portanto, este o zagueiro argentino Joel Carli. O meia Leandrinho sentiu um problema muscular ontem no Rio de Janeiro e não viajou com o restante da delegação para São Paulo. Ele será reavaliado ainda hoje para saber se terá condições físicas de enfrentar o Flamengo sábado na inauguração da Arena Botafogo. Tia Leal para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Hora do Vasco da Gama, aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Quem chega com o destaque é ele, Ranieri Borges. Técnico Jorginho afirma que apesar do acesso à Série A ser a prioridade do Vasco da Gama, Cruz Maltino também sonha em conquistar a Copa do Brasil. Claro que a gente precisa subir, isso aí é um objetivo claro, mas a Copa do Brasil é algo também extremamente importante para a gente, já que a gente subindo, e imagina, subir e você chegar no próximo ano, 2017, numa Libertadores é algo fantástico, mas sabemos o quanto também vai ser assim extremamente difícil. William Carvalho está valorizado no futebol internacional. Notícias recentes apontam o interesse do Southampton em contar com o jogador para formar o meio de campo da equipe, sendo assim juntando-se ao Everton e ao Leicester, no interesse para contar com o atleta. O jogador, William Carvalho, teve uma boa atuação durante a Euro e tem um contrato com os Leões, como é conhecido o Sporting, até 2020, com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros. Vale lembrar que o William Carvalho apareceu bem na última temporada e isso pode ter gerado interesse recente, principalmente devido às atuações dentro do campeonato português. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está em 91.1 Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 7 horas e 32 minutos no Rio. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 55 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1. Na cidade maravilhosa, eu sou o Juan Rodrigues e vou trazer todas as informações do seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Mas antes, vamos falar de Olimpíada? Brasil! Afinal, tivemos a convocação da seleção feminina. Cadu Macri esteve lá e traz todos os detalhes. Na tarde de ontem, o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Osvaldo Alvarez, o Vadão, convocou o time para os Jogos Olímpicos Rio 2016, pensando na medalha de ouro, que seria inédita para o futebol feminino também. As jogadoras convocadas pelo treinador são as goleiras Bárbara e Aline, as zagueiras Mônica, Rafaele, Bruna Benítez e Érica, as jogadoras de lateral Fabiana, Poliana e Tamires. No meio-campo, a experiente Formiga, que vai para os 6º Jogos Olímpicos, Thaísa, Andressinha e a craque Marta. Para o setor do ataque, Debinha, Cristiane, Andressa Alves, Bia Zanerato e Raquel. Além destas 18, 4 atletas suplentes foram lembradas. Luciana para o gol, Camila para a lateral e as atacantes Darlene e Thaís Guedes. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 para o futebol feminino começa no dia 3 de agosto, diante da China, dentro do Engenhão. Ainda no grupo da seleção brasileira, Suécia é o segundo adversário no dia 6, de novo no Rio de Janeiro, e fecha a primeira fase enfrentando a África do Sul em Manaus no dia 9. A seleção brasileira, antes disso tudo, vai ter um duelo amistoso diante da equipe da Austrália no dia 23 deste mês, dentro do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O técnico Vadão fala sobre este amistoso e a expectativa da seleção, pensando nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, o amistoso da Austrália, quando a gente fez o sorteio aqui, que a gente veio presente no sorteio aqui dos grupos,
o treinador da Austrália também estava presente. E ele nos procurou e pediu para que a gente jogasse, quando nós não estávamos na mesma chave, porque a Austrália vem um mês antes, né, para se adaptar com o calor. Então a Austrália vai chegar aqui e estará treinando em Fortaleza e pediu esse amistoso em Fortaleza. E nós aceitamos porque o amistoso é de um nível muito elevado. E uma coisa muito importante, vai ser o único momento que a gente vai conseguir estar com todas as atletas. A Marta já estará aqui, a Bia já estará aqui, a Thaís já estará aqui, enfim, nós teremos as 22 que estão convocadas à disposição. Então é o último momento que a gente pode fazer um trabalho em conjunto com todas as atletas antes de começar a competição. Tá aí, este, portanto, o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Oswaldo Alvarez, o Vadão, falando sobre o próximo adversário, um teste para a Austrália e também, é claro, para a Seleção Brasileira. Das 18 convocadas, 11 serão estreantes para tentar ajudar as experientes Marta, Cristiane e principalmente Formiga à conquista de ouro olímpica. Um outro dado importante a ser citado é que das 22 convocadas, as 18 da lista principal e as 4 suplentes, 15 atuam fora do futebol brasileiro e outras 7 fazem parte da seleção permanente da CBF. Do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Macri, para Bradesco Esportes FM, a rádio do Cebesporte. Tá aí esse Cadu Macri com informações da seleção feminina aqui na rádio do seu esporte. Lembrando para você que você está na Rádio Olímpica, né? A Bradesco Esportes FM 91.1. Além de seu clube de coração, teremos muito mais movimentação das Olimpíadas no mês de agosto. Você vai acompanhar tudo aqui na Rádio do seu esporte, então já estamos fazendo os preparativos por aqui. Vamos destacar o seu clube de coração? O Fluminense chega com Gabriel Esquerdo. Uma reunião realizada ontem com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ficou definido que a capacidade de público para o jogo entre Fluminense e Cruzeiro no próximo domingo no estádio Gilide Coutinho, em Edson Passos, será de apenas 10.465 ingressos. Esse número é menor do que a capacidade mínima exigida pela CBF, que é de 15 mil pessoas. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol abriu uma exceção para esse caso do Fluminense. Lembrando que os ingressos já estão à venda para os sócios torcedores. Os torcedores comuns do Fluminense podem adquirir os ingressos a partir de amanhã. Tá certo, informações aqui na Rádio Seu Esporte sobre o Tricolor. Vamos dar um pulinho lá fora, afinal, o Barça tem novo reforço depois de anunciar um Tite. Agora vem um nome francês para o time Blaugrana e o Ricardo Tavares amplia o noticiário. O lateral esquerdo Lucas Digne deve deixar o Paris Saint-Germain e acertar com o Barcelona. A informação é do jornal catalão Mundo Desportivo, que informa que o jogador de 23 anos já acertou com o time de Neymar, restando apenas o anúncio oficial do negócio. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas, 1 minuto, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é Brasil, abraço, celebrar de Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Bradesco, agora é Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas 24 minutos no Rio. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo nesse break local trazendo muitas informações para vocês. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte. O Vasco da Gama em destaque aqui em 91.1, cidade maravilhosa. Ranieri Borges. Zagueiro Jomar, que recentemente foi submetido a uma artroscopia no joelho direito por conta de uma lesão no menisco, teve boa recuperação da cirurgia e, segundo o próprio técnico Jorginho, já está em condições de jogo
podendo ser relacionado para a partida de hoje à noite contra a equipe do Santa Cruz. É claro que, caso seja relacionado, o jogador ficará no banco de reservas, já que a dupla de zaga titular é formada por Rodrigo e Luan. Tá certo, essas as informações do Vasco. Aqui em 91.1, cidade maravilhosa, e do Vasco da Gama, vamos ao Botafogo? Tia Leal chega com informações. Zagueiro argentino Joel Carli, que volta ao time depois de quase 2 meses, ressalta a importância da Copa do Brasil nessa temporada para o Botafogo. É muito importante porque sabemos que si la ganamos te da un lugar importante para una competencia internacional, entonces tiene mucha importancia y estamos enfocados en hacer una gran tarea. Tá aí, o Tia Leal com a palavra aí, o Joel Carli, zagueiro do Botafogo, também na Rádio do Seu Esporte. Vamos ao Tricolor. Quem chega com informações é Gabriel Esquerdo. E depois de tirarem folga na segunda e na terça-feira, o Fluminense se reapresenta hoje à tarde nas Laranjeiras para começar a preparação para a partida contra o Cruzeiro no próximo domingo no estádio Julie de Coutinho. O Fluminense, depois de muito tempo, terá praticamente todos os seus jogadores à disposição de Lever Coupe. A única exceção fica por conta de Gustavo Scarpa. Com uma lesão no joelho direito, o jogador tem previsão de pelo menos mais 2 semanas para voltar a jogar pelo Tricolor. É uma pena, né, o Scarpa não poder atuar pelo Fluminense, né, com essa lesão. Um jogador muito promissor que com certeza faz falta ao Tricolor. Vamos com informações do Flamengo. Mauro Santana chega com as informações. A diretoria do Flamengo aguarda um parecer do Fenerbahçe da Turquia quanto à possibilidade da liberação do meio-campo Diego Ribas, revelado pelo Santos e que há 11 temporadas está no futebol europeu. Se a liberação acontecerá sem ônus ou então se o clube turco vai estabelecer uma quantia para que seja compensado financeiramente. Diego Ribas tem contrato com o Fenerbahçe até junho do ano que vem. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos com informações aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. 964338136. Temos a participação aqui do Isaac de Queimados. Ele falando que já deu pro Guerreiro, Damião também será uma decepção e Cirino vai tarde, será um atacante, né, do estilo gaúcho matador que ele pede na equipe do Flamengo. Ele disse que sempre torce pro Vasco não se dar bem nas competições. Lembrando que você pode participar conosco, 964338136, aqui o WhatsApp da rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos destacar outros esportes aqui em 91.1. Vamos destacar o atletismo com o Jean Dutra, que chega com informações. Mesmo sem ter participado das finais da seletiva jamaicana, Usain Bolt está convocado oficialmente para a Olimpíada do Rio. O Comitê Olímpico Jamaicano divulgou em uma coletiva de imprensa a lista final de representantes do país. A delegação conta com a presença do recordista mundial nas provas dos 100 metros, 200 metros e no revezamento 4 por 100. Para Rio 2016, a Jamaica terá uma equipe formada por 63 atletas. Além da maioria esmagadora do atletismo, a delegação conta com uma ginasta, 2 nadadores e um atleta dos saltos ornamentais. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí esse Jean Dutra com informações dos outros esportes aqui na Bradesco Esportes FM. E na equipe do West Ham, Payet fica um dos melhores atletas e presente na seleção da Euro 2016. Segundo David Sullivan, um dos donos do West Ham, é figura primordial para a temporada. O mandatário falou em entrevista ao The Sun que o atleta renovou o contrato e que vai ser duro tirá-lo da equipe do West Ham, que irá arrumar a nova casa e tem novos parâmetros para a próxima temporada. Segundo o mandatário, Dimitri Payet tem contrato até 2021 com o clube e
há apenas a admissão de uma possível venda caso o valor seja recorde. Ou seja, o time que quiser tirar Payet da equipe do West Ham teria de desembolsar 100 milhões de libras, cerca de 118 milhões de euros, segundo a entrevista que foi publicada pelo Diário The Sun. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. 18 horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Falando de futebol internacional, quem pode estar rumando para o Chelsea em N'Golo Kanté. O Chelsea deve exercer o pagamento da multa dele, 35 milhões de euros, para levar o atleta a mudar de ares. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas e 54 minutos no Rio, eu sou o Juan Rodrigues e você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos aqui destacar o seu clube de coração e muito mais em 91.1 na cidade maravilhosa. Começo falando da equipe do Flamengo. E chamo Mauro Santana com informações. O atacante Felipe Viseu interessa ao futebol europeu. Observadores da Lazio da Itália indicaram a contratação do atacante de 19 anos e revelado nas categorias de base do rubro-negro. Viseu tem contrato até 2019 e multa rescisória de 12 milhões de euros. Uma proposta pode ser formalizada pelo clube italiano nos próximos dias. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É interessante, né? Inclusive em conversas informais com um amigo meu, ele falava porque quem pode sair não pode ser o Viseu. Ele tá indo tão bem, a gente sabe que os clubes europeus gostam de investir nos garotos para se desenvolver lá e me parece que é o que está acontecendo, né? Uma promessa, né? Vai ser uma pena se sair tão cedo com a torcida do Flamengo tendo apenas um gostinho do que ele poderia fazer pela equipe rubro-negra. E vamos falar de esportes olímpicos aqui na Rádio do Seu Esporte. É a Rádio da Olimpíada também, porque James Azevedo chega com informações em 91.1. O ex-atleta do vôlei Nauber, que hoje atua como comentarista, após vitoriosa carreira na qual obteve medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2004 e conquistou também títulos marcantes como Campeonato Mundial e Copa do Mundo pela modalidade, fala sobre a pressão de atuar em casa e cita outros exemplos vitoriosos no mundo esportivo. E aí até os resultados recentes de outros esportes, por exemplo, basquete, NBA, o Cleveland fez lá e virou uma série que ninguém nunca na história tinha conseguido. Quer dizer, Portugal conseguiu agora o primeiro título da Eurocopa, quer dizer, alguns tabus sendo quebrados, e a gente tem que pensar, principalmente na seleção masculina, quebrar um tabu também, porque os últimos resultados recentes de competições importantes aqui no Brasil não foram bons. Então acabou com essa história, tem que utilizar o clima olímpico, todo esse ambiente, toda essa festa em benefício do Brasil, senão não vale a pena, né? Então, falar menos de pressão e falar mais de vantagem, de torcida, de calor e de atmosfera favorável para poder conquistar o ouro.
Esse é o Nauber falando na Bradesco Esportes FM, ele que esteve presente nesta terça-feira durante cerimônia realizada por uma das empresas que patrocina os Jogos Olímpicos e lançou espaço totalmente dedicado ao importante evento no Armazém 3 do Porto Carioca. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. E seguimos com informações aqui na cidade maravilhosa, agora de futebol do Rio de Janeiro, porque figura importante contratada para ser técnico da equipe do Macaé durante a Série C do Campeonato Brasileiro, Tita, ex-ídolo do Flamengo, não é mais o treinador da equipe após 22 dias no comando. É a terceira passagem do técnico na equipe, dessa vez sucedendo Mário Marques e Carlinhos Granjão no comando técnico. Tita fez apenas 3 partidas no campeonato. A equipe teve nessas 2 derrotas e uma vitória. Derrotas para Ipiranga e Juventude e apenas a vitória sobre o Guaratinguetá, que ele não vem fazendo uma boa campanha também na disputa. Um confronto de 6 pontos, uma vitória em 3 jogos e o Tita já não é técnico da equipe do Macaé. Ainda nos times de menor investimento do estado do Rio de Janeiro, vamos falar do Americano, que foi condenado a multa de R$100 mil por causa de uma suspeita de manipulação de resultados e entrou com um mandado de garantia no Tribunal de Justiça Desportiva para pedir a derrubada da liminar que não homologou o resultado da final da Taça Corcovado, que foi vencida pelo Campos, que não tem nada a ver com a situação e não permite a realização da fase triangular final entre o Americano, o Campos e a equipe do Nova Iguaçu. 8h59 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 964-3381-36. Mandar aqui um grande abraço, né? Aproveitar esse período pro seu Antônio de Saquarema, que tá fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, que tudo possa dar certo aí na sua vida e obrigado pela audiência aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, a Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é brade, abraço, é brade, Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é brade, Bradesco, agora é brade, Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h27 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações até as 9h30 para você, começando com o time do Flamengo. Mauro Santana. O atacante Felipe Viseu interessa ao futebol europeu. Observadores da Lazio da Itália indicaram a contratação do atacante de 19 anos e revelado nas categorias de base do rubro-negro. Viseu tem contrato até 2019 e multa rescisória de 12 milhões de euros. Uma proposta pode ser formalizada pelo clube italiano nos próximos dias.
Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Felipe Viseu, que chegou a ser titular do Flamengo, tem feito alguns gols importantes, inclusive temos uma participação do ouvinte através do nosso WhatsApp falando sobre esse assunto. Vamos ouvir. Alô, galera da Bradescão. Se o Jorge tomou o lugar do Armeiro, por que o Viseu não pode tomar o lugar do Guerreiro? Tamo junto, vamos embora. Tá aí, realmente. Por que o Viseu não pode tomar o lugar do Guerreiro? Seria uma boa opção. O Guerreiro realmente não está atuando tão bem com a camisa do Flamengo. E hoje, um momento, né, seria do Viseu ganhar alguma oportunidade. Fato é que já interessa até o futebol internacional. Vamos falar do Fluminense? Gabriel Esquerdo chega com os detalhes do tricolor. E além das contratações do meio-atacante paraguaio Alexis Rojas e também do atacante Wellington Silva, o Fluminense segue em busca de novos nomes para reforçar o elenco do tricolor. Jesus Dátolo, jogador argentino do Atlético Mineiro, ainda não foi descartado, porém a equipe mineira exige, nesse momento, uma compensação financeira, que gira em torno de 1,1 milhão de dólares, o que daria em torno de 3 milhões e meio de reais que o Fluminense teria que pagar para adquirir os direitos do jogador e contar com o atleta imediatamente. Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte com Tia Leal. Zagueiro argentino Joel Carli, que volta ao time depois de quase 2 meses, ressalta a importância da Copa do Brasil nessa temporada para o Botafogo. É muito importante porque sabemos que si la ganamos te da un lugar importante para una competencia internacional, entonces tiene mucha importancia y estamos enfocados en hacer una gran tarea. E vamos com mais participação de ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. O Alan de Santa Cruz, ele pergunta, né, com essas contratações, a folha salarial do Flamengo vai multiplicar. Seria uma boa enxugar o elenco com jogadores que não estão rendendo? Depende da posição, depende do jogador, né? Se você tem 4 jogadores bons em uma posição, ou então jogadores que podem render e tem algum que está jogado para escanteio, vale a pena emprestar, vale a pena vender, se desfazer desse jogador. Agora, se dependendo do atleta e da posição, se for o único na posição, mesmo que não seja utilizado nesse momento, vale lembrar que o Campeonato Brasileiro exige bastante do grupo, né? E seria interessante um grupo minimamente inchado para poder aguentar a competição brasileira, Copa do Brasil e etc. Já o William Botafoguense, ele fala que a programação está um show aqui na Bradesco Esportes FM, pede um abraço, grande abraço para você também, o William Botafoguense. Valeu, galera, fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.